Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 33 do Enem 2011. Vamos lá? Primeira coisa que a gente enxerga aqui é que o Enem traz um gráfico, certo? E o gráfico é das religiões no Brasil. E esse gráfico, essa pesquisa foi feita em 2007, certo? O que a gente percebe é, primeiramente, que tem uma grande porção aqui, esse 73%, que segundo essa legenda, são católicos, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, grande parte das pessoas que responderam a esta pesquisa são católicos apostólicos romanos, certo? Os 10% aqui, que estão aqui em segundo lugar em matéria de fiéis, é a Assembleia de Deus e igrejas evangélicas pentecostais, certo? Então, o gráfico, né, que ele traz pra gente? Que, segundo essa pesquisa, a maior parte dos brasileiros faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Vamos para a pergunta, então, depois a gente volta para analisar o gráfico. Uma explicação de caráter histórico para a percentual da religião com maior número de adeptos declarados no Brasil foi a existência no passado colonial e monárquico da... Dois pontos. Então, o gráfico traz e diz que a maior parte dos brasileiros, segundo a pesquisa, é católica, certo? Um caráter histórico na história do passado colonial e no passado monárquico, qual das alternativas abaixo explica esta grande aceitação do catolicismo no Brasil? Tudo bem? Este é o foco. E pensando, né, no Brasil colônia e no Brasil império. Beleza? Então, vamos para as questões. Letra A. Incapacidade do cristianismo de incorporar aspecto de outras religiões. Gente, quando o cristianismo entra no Brasil, né, então principalmente através dos jesuítas, que fazem a pregação entre os indígenas e também os escravos, para facilitar nessa pregação dos indígenas, por exemplo, muitos dos aspectos do cristianismo recebem incorporação das outras culturas. Entende? Isso facilita que, por exemplo, indígenas e escravos africanos gostem mais, né, se sintam mais próximos do cristianismo e se convertam, certo? Então, não existe uma incapacidade do cristianismo de incorporar as outras religiões. Existe uma capacidade, certo? Letra A, então, falsa. Letra B. Incorporação da ideia de liberdade religiosa na esfera pública. Gente, liberdade religiosa na parte colonial e no império, de certa maneira, sempre foi um assunto um pouco polêmico, tudo bem? Não é graças a isso que o cristianismo é forte no Brasil até hoje, certo? Então, letra B, incorreta. Letra C. Permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs. Mais uma vez, a liberdade religiosa já é um pouco complicada. E se a gente for ver aqui no gráfico, a maior parte das igrejas, né, a maior parte dos brasileiros são cristãos, certo? Participam, são fiéis a certas igrejas que são cristãs, acreditam em Jesus Cristo. Por exemplo, evangélica, católicas, né, Assembleia de Deus, protestantes. Nisso aqui a gente tem mais de 80% da população sendo cristã, certo? Então, não responde a pergunta por que o cristianismo é forte no Brasil. Então, letra C, incorreta. Letra D. Relação de integração entre Estado e Igreja. Sim, correto. Os jesuítas tinham um acordo entre a Igreja e o Estado, certo? Eles faziam essa ponte desse acordo entre Igreja e Estado. Tudo bem? Então, isso inclusive acontece não apenas no Brasil, mas acontecendo em todo o mundo, principalmente no período colonial, que é da época moderna, certo? As igrejas são muito ligadas ao Estado, às monarquias, tudo bem? Então, em Portugal não era diferente. Então, letra D, aparentemente, é a mais correta até aqui, beleza? Vamos para a letra E.
Influência das religiões de origem africana. A gente viu aqui, tem Umbanda e Candomblé, que são religiões de origem africana, certo? Mas, segundo os dados aqui, elas são... Quer ver? Vamos subir aqui o... Elas são menos que 2% da população, certo? Então, não está explicando por que o cristianismo funcionou tão bem no Brasil. Beleza? Então, a letra D é a mais correta, certo? Então, o Enem, gente, sempre vai mexer com isso. Dificilmente ele vai trazer uma questão de cara que você responda alguma coisa. Ele vai te dar um texto, ele vai te dar uma imagem, ele vai te dar um gráfico para você analisar e, a partir dos seus conhecimentos em história, conseguir responder a questão, certo? Então, essa é a estrutura do Enem, é isso que é bom a gente treinar. Beleza, galera? Bons estudos e até mais!